Oi, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula de teologia, num assunto só teologia, onde nós estamos estudando o processo da salvação. Ative as notificações e se inscreva no canal. Muitas pessoas não têm levado a sério a palavra de Deus. Não têm levado a sério as coisas de Deus. Muitas pessoas têm oportunidade de estudar a Bíblia, mas não estudam. A zona de conforto que elas estão e as faz com que elas não levem a proximidade da volta de Cristo a sério. As coisas ruins que acontecem no mundo, o risco de morte, nem isso faz com que as pessoas busquem a Deus. Mas Deus tem um grupo de varões e varoas no mundo, gente boa, gente de Deus, que está preocupado em levar a sério a religião. Nós estamos nesse curso estudando pedagogicamente, didaticamente, em pedaços, o processo, o plano da salvação. Nós vimos na última aula que a salvação é pela graça, porque é uma decisão de Deus lá no conselho eterno, que foi feito antes da eternidade, antes dos tempos eternos. E o meio de receber essa promessa na sua vida é pela fé, unicamente pela fé. Então, se você crer e for batizado, o que acontece com você? O que Deus fará na sua vida? É o que nós veremos hoje. Então você vai comigo pegar a Bíblia, primeiramente em Marcos 16:16, que nós já lemos ontem, que fala sobre o batismo. São Marcos, capítulo 16, verso 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Aqui nós temos, então, essa situação que Deus coloca as regras dele para você ser salvo. Você tem que confiar nele, crer no que ele falou lá atrás e que a Bíblia é verdade e que ele vai te salvar, não importa a sua condição. Se na tua vida abundou o pecado, a graça irá superabundar na sua vida. Então você tem que crer e ser batizado. Quem não crer não vai ser batizado, claro, e essa pessoa já está condenada, não será salva. Diante dessa verdade, vamos para o livro de João, capítulo 3. O que acontece na hora do batismo? João 3, verso 5, diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós vimos na última aula que tem uma natureza carnal. Romanos 7 diz assim, que nós somos, que Paulo diz, eu sou carnal, mas a lei é espiritual. Quer dizer o seguinte, que a natureza pecaminosa, como que nós nascemos, a natureza de Adão após o pecado, ela não é sujeita à lei de Deus. E essa carne pecaminosa, essa cheia de problemas, ela não pode entrar no reino de Deus. Deus tem que fazer de você uma nova criatura. Então, no dia do seu batismo, Deus prometeu, se você confiar que Ele está te salvando, sem obras, pela fé, Ele prometeu, e nós vimos que Ele não mente, Ele prometeu lhe dar o Espírito Santo do novo nascimento. Leiamos João capítulo 1, verso 12. 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, segundo o querer dele, supremo, soberano, absoluto, ele decidiu fazer você nascer de novo, ter um poder para ser feito filhos e filhas de Deus.
João 7, verso 39. Na frente ali, diz assim. Vamos pegar aqui no verso 37, 38, 39, para ter um contexto melhor. 37 de João 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito. Veja bem, ele está falando que esse rio é o Espírito que haviam de receber quem? Os que nele crescem, os que tivessem fé, que ele é Deus, que ele é Jeová, e que ele é verdade, que ele é o Verbo de Deus, que ele não mente, que a palavra é ele é o Logos eterno, e que ele morreu no seu lugar. E você não tem que mais que morrer a segunda morte, porque tua dívida está paga. Se você crer nisto, né, então você vai receber o Espírito. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então veja, irmãos, quando Cristo foi exaltado no céu, no Salmo 110, 1, e disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, no dia que ele chegou lá no santuário celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, lá como sumo sacerdote nosso, ele assentou-se no trono como rei e sacerdote. Naquele dia ele foi exaltado como rei e sacerdote. E a partir daí, o que acontece? A partir daí, o Espírito Santo desceu. E no livro a gente pode dar uma paradinha em João e abrir um pouquinho para frente o livro de Atos, capítulo 2, no verso 33, né, que vai dizer assim, olha, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então o Pentecoste, em Atos 2, a descida do Espírito Santo, ela é o motivo dele ter descido é porque Cristo foi exaltado no céu. Ele chegou vitorioso, ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Então, por isso, ele pode salvar a todos os que nele crerem. E para que essa salvação se complete, é necessário que haja na sua vida um novo nascimento do Espírito Santo. João capítulo 8. Em João 8, no verso 34, diz assim: replicou-lhes, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós já vimos isso na última aula. O ser humano, quando nasce nesse mundo, ele não tem a opção da obediência. Ele não consegue obedecer. O ser humano, quando ele nasce aqui, depois do pecado de Adão, ele nasce com a natureza pecaminosa. E ele, como diz Romanos 7, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E a gente quer parar de pecar, mas não consegue, porque nós somos escravos do pecado. Aí diz João, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está lá em João 3. 1 João 3. E agora, no verso 36 de João 8, como é que a gente é livre? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você só será livre da morte eterna se Jesus te libertar. E ele já te libertou se você crer e for batizado. Aí ele prometeu, tem uma promessa que ele não mente, te dá um novo nascimento. Vamos para João 14, verso 16, que aqui está a promessa daquele que não pode mentir. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja que é outro igual, mas é sempre outro. E esse outro dará testemunho dele e glorificará a ele. Então o Espírito Santo não é Jesus. O Espírito Santo é outro igual a Jesus. Porque a testemunha não pode ser a própria pessoa. Então em João 15, verso 26, diz assim, porque ele não mente, quando porém vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim.
e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. No verso 27. Nós seremos testemunhas de Cristo quando recebermos na nossa vida o Espírito Santo. Quando ele chegar na nossa vida, quando você se encontrar com Cristo, olhar para a cruz e ver o teu Salvador na cruz, qual vai ser a primeira coisa que você vai sentir na sua vida? João 16, 9. O verso 8, perdão. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que você vai ver é que você é um pecador, que não acreditava em Cristo, mas que você precisa acreditar. Então, continuando, em João 16, no verso 9, nós já vimos aí, nós temos aqui o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas será tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, gente, só o Espírito Santo pode revelar para você a verdade. Por isso que nós vimos em 1 Coríntios 12, 3, que só o Espírito Santo pode dizer para uma pessoa que Jesus é Deus. Ninguém consegue dizer, se eu falar para você que Cristo é Deus, 1 João 5,20, está lá escrito, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se eu te falar isto, é uma informação. Mas para você crer nisso, você tem que ter o Espírito Santo na sua vida. Ele tem que trabalhar em você. É um trabalho que Deus faz através da sua palavra. Vamos ver agora o que acontece ainda no livro de Tito, lá na frente, antes de Hebreus, Tito, Filemão, Hebreus, depois de Timóteo. O que acontece quando uma pessoa é batizada? Veja que a Bíblia fala muitas vezes que nós somos salvos pela justiça de Cristo, pela morte de Cristo. Mas aqui há um complemento em Tito 3,5, diz assim, olha, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então veja, na salvação, no plano de Deus, na vontade do Pai, que ele decidiu antes dos tempos eternos, no conselho de Deus, ele decidiu ter misericórdia, sem o levar em conta as suas obras para a salvação. Mas ele só vai te salvar se, continuando o texto, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E o verso 6 diz que ele, o Pai, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais uma vez você encontra aí toda a nossa, como é que eu posso colocar assim? A Trindade. E no verso 4 diz o seguinte, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, no verso 4, Deus o Pai é o nosso Salvador. No verso 6, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então você vê que Jeová é o único Deus. Por isso o primeiro mandamento é muito claro, não terás outros deuses diante de mim. Deus é um. Nós somos monoteístas. E repito, Colossenses 2, 3, 4 e 8, 9, diz bem claramente, para nós não tentarmos explicar a Trindade. Ou seja, a Trindade é uma segurança que Deus é um e que nós não explicamos como isso acontece, nós cremos. Do mesmo jeito que nós não conseguimos explicar como é que Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo. Porque ele existia antes de se encarnar aqui na Terra. Nasceu uma nova pessoa ou ele continuou sendo o mesmo? Ele sempre foi o mesmo. E como é que você vai explicar a união de Deus e a união com o homem? Se ele se transfigurou no Monte da Transfiguração, se a glória saiu para fora. São coisas inexplicáveis. Colossenses 2,3 diz que esse conhecimento está oculto. Estou repetindo para algumas pessoas não perderem o fio da meada aí. Vamos agora
para Gálatas 2, verso 20, uma marcha ré na Bíblia aí. Em Gálatas 2, verso 20, nós veremos também que está havendo, tá, uma expressão de como é que Cristo trabalha dentro da gente. Diz o seguinte, porque Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja, quando uma pessoa pecadora, perdida, que não consegue obedecer, ela é batizada, ela crê no perdão, na misericórdia, então o Pai faz o que? Vive nela. Gálatas 3:27 diz o seguinte, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então uma pessoa que crê, ela é revestida de Cristo, ou seja, o texto fala que é uma capa, né? Um revestimento de Cristo na vida dela. No 2:20 de Gálatas diz que Cristo vive dentro da pessoa. Gálatas 5, verso 22 a 23, fala claramente que uma pessoa só é obediente se o Espírito Santo tomar posse da vida dela, quando diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, a natureza pecaminosa. E o verso 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ou seja, na obediência perfeita à vontade do Pai. Continuando ainda, em Gálatas 6, verso 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser uma nova criatura, que vai capacitar uma pessoa para o céu, segundo o que Deus quer, a vontade dele, é a renovação pelo Espírito Santo. Ou seja, Cristo morre no lugar do pecador e o livra da condenação da morte. Mas agora a pessoa tem que ser renovada para ficar livre do poder do pecado. E essa parte compete ao Espírito Santo fazer. Continuando o nosso texto, Romanos 1, verso 16. Temos muita coisa para ler ainda hoje, temos que correr. Diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na sua vida. Indo um pouco mais à frente, Romanos 8, verso 9, diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja a importância do Espírito Santo, da crença correta. O Pai não mente. Se você crer que está salvo, sem obras, em Cristo, o Espírito entra na sua vida e faz você produzir boas obras. Próximo verso nosso é Romanos 8, verso 26, que diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Lembra que diz assim, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. O sacrifício de Cristo permite que o pecador se achegue a Deus, ao Pai. Mas na nossa condição humana, o Pai não pode falar com a gente. Na glória não pode. Então, Cristo é o verbo de Deus. Cristo é o verbo. Ele é Deus conosco. Hebreus 1:2. Hebreus 1 e 2 fala assim, ó, havendo Deus falado no passado de muitas maneiras e muitas vezes, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, o Pai, como é que o Pai fala com você? Através de Cristo. E como é que você fala com o Pai? Na oração, mas quem é que fala com o Pai? O Espírito Santo. Porque a diferença é tão grande. A gente não pode falar com Deus. A gente não conhece a grandeza absoluta de Deus. A gente pode ter uma ideia dos serafins de 6 asas que não ousam olhar para o Pai. Eles ficam voando, dizendo uns para os outros que Deus é santo, sem cessar. Veja
como o nosso Deus é grande. Continuando ainda, Romanos 12, 1, verso 2. O que o Espírito faz na sua cabeça, na sua mente? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo entra na sua mente, como diz 1 Coríntios 3, e vai limpar. Deus opera em você o querer e o efetuar aqui dentro. Falando sobre mente ainda limpa, vamos para o Antigo Testamento. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 4, verso 14. No livro de Jeremias, capítulo 4, no verso 14, diz o seguinte: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? O pensamento, a imaginação é uma dádiva incrível de Deus. Você faz um universo dentro da sua cabeça com o dom da imaginação. Não permita que aqui dentro entre o pecado. Se entrou, peça perdão e nunca mais deixe entrar. Decida ser puro. Nessa mesma linha, nós vamos ler Isaías 55, verso 7. Isaías 55, o verso 7. Diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Você fez um monte de coisa errada na imaginação, no pensamento, na vida real? Decida parar com isso, volte para Deus que ele vai te perdoar. Ele prometeu, ele não mente. Acredite, o perdão é seu. Você quer obedecer? Isaías 26, 12. Isaías 26, 3 primeiro. Diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Veja só uma coisa, e aquele que tem o propósito de andar sempre com Deus, isso é importante. 2 Coríntios 10 diz o seguinte: levando todo pensamento cativo a Cristo. Isso é importante. Esse texto eu quero ler com você. Eu não programei, mas eu lembrei agora. Me parece que ele está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 5. Diz assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Você conta. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento tem que ser cativo à vontade do Senhor Jesus. E aí, quando você é batizado, você crê que está salvo. O Espírito entra na sua vida, revela a sua vontade. E aí que Deus fala em Isaías 26, 12. Olha que verso poderoso. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ou seja, o sem mim nada podeis fazer é uma verdade de João 15, verso 5. Eu sou a videira, você é o ramo, disse Jesus. Esteja comigo, estude a Bíblia, ore. Eu farei isso em você. Eu faço as obras que eu pedi para você fazer, eu as farei em você. Essa que é a promessa. É Deus que faz, é Deus que purifica. Como é que a gente vai saber mais desse assunto aí? A gente conhece aquele verso de Filipenses 2,13. Deus opera em mim o querer e o efetuar. Por quê que é o querer e o efetuar? Porque é o seguinte, você pode, se você pudesse fazer, você queria fazer? Não. E vou dar um exemplo. Você pode ficar de joelhos na sua casa, a sós, e orar pelo seu inimigo? Pode. É diferente de um cara que é alcoólatra deixar a bebida alcoólica. É diferente. Ele é escravo do vício. Mas uma pessoa como você que brigou com alguém e está com raiva dessa pessoa, por exemplo, você pode ficar de joelhos e orar pelo seu inimigo. Mas você quer isto? Seja honesto, você não quer. Mas o Espírito Santo produz o quê? Em você esse querer e o efetuar. Vamos agora
estudar um pouquinho em Isaías 4, verso 4. O outro verso muito bonito da Bíblia, Isaías 4, verso 4, diz assim: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com quem? Com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Veja que no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o Espírito Santo que vai limpar você do pecado. É uma obra dele, ele é que purifica. Nessa mesma linha, vamos para Jeremias, próximo livro. Próximo livro em Jeremias, capítulo, deixa-me ver, 17, diz o seguinte, capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quer dizer o seguinte, que você, na sua solidão contigo, no seu pensamento, você sabe quão corrupto cada um de nós é. E a gente não conhece toda a profundidade da nossa maldade, mas Deus conhece. Mas no verso 14 de Jeremias 17, olha o que ele fala, é uma oração. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, nesse coração imundo, tem uma promessa de Jeremias 31, verso 33. Lembra que nós lemos em João 7,39, no Novo Testamento, que Jesus fez a Santa Ceia, ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, foi exaltado, o Espírito desceu. Nesse momento, então, ali se instaura realmente o Novo Testamento na prática. Então, o verso 31, 33 de Jeremias diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Verso 34 diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele completar a obra de escrever em você o caráter de Cristo na sua vida. Continuando ainda, vamos para Jeremias 33, nos versos 6 e 8. Vejamos o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. 33, 6. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Verso 8, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Veja que na teologia bíblica não existe só o perdão aos pecados, existe a purificação do pecador. Em 1 João 1, diz assim, o sangue de Jesus, ele não apenas perdoa o pecado do pecador, mas também purifica o coração do pecador. 1 João 1, do 7 ao 9, leia lá e você vai ter essa informação na sua vida. Próximo livro, o livro de Ezequiel. Próximo livro pela frente, Ezequiel 36. Em Ezequiel 36, nós temos a seguinte promessa, do verso 25 até o verso 29. Aqui fala do pecador sem Cristo antes do batismo, quando que ele se arrepende, que ele conhece a informação do Evangelho, que é a decisão do Pai, lá do conselho eterno, de salvar pela graça em Cristo, sem obras, quem tiver fé, sendo batizado e recebendo o Espírito Santo. Então, a hora que a pessoa é batizada, o que ele vai fazer? Diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quantos pecados, então, ficam na vida do cristão?
quando ele recebe o Espírito Santo? Nenhum. Ele quer ser puro. Ele quer obedecer a Deus fielmente em cada detalhe. Dar-vos-ei coração novo, verso 26. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A Bíblia é muito clara que quando você recebe o Espírito Santo, você obedece porque ele produz obediência em você. Só ele pode obedecer você, por você. Ele, a lei, a obediência à santa lei de Deus é um milagre do Espírito Santo. E essa é a promessa. E agora, verso 29, a primeira frase. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Eu quero agora ir para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E o verso diz assim, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então veja, só o Espírito Santo pode mudar o seu coração. Só o Espírito Santo pode transformar você. Mas ele precisa que você permita que ele entre. E ele só vai entrar, e isso é uma coisa que eu vou dizer para você, muito forte, que é muito importante. Você não tem poder sobre o Espírito Santo. Ele é que tem poder sobre você. Quem manda o Espírito Santo, segundo a promessa, é o Pai. E eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Em alguns momentos, Jesus também envia seu Espírito, porque é o mesmo Deus. Mas seja de uma forma, seja o Pai ou seja Cristo, quem envia o Espírito são os dois. Não é você que manda no Espírito. E ele só vai entrar na sua vida se você crer na decisão do conselho. Você tem que confiar, como Abraão fez, firmemente ligado àquele conselho. Ou seja, Deus decidiu salvar você sem obras, pela misericórdia e pela graça, porque você é um pecador como eu sou também. E nós temos que confiar no Pai. E orarmos e pedir para que Ele nos tome nas mãos dele. E aí Ele enviará o Espírito Santo. E você vai sentir Deus falando com você. Você vai sentir Deus na sua vida. E agora, irmãos, nós podemos agradecer a sua atenção, porque eu quero deixar claro que nós estudamos ontem que a salvação é pela fé, que me leva ao batismo. E a promessa do Pai é que o Espírito Santo vem. Nós estamos estudando um processo que não é divisível, mas nós estamos dividindo para termos o aprendizado. Com isto, eu quero que você depois vá estudando as passagens, as outras aulas, para que você tenha uma visão geral das coisas. Que o Espírito Santo te abençoe. Entre na sua vida e tome posse de você. Mas ele só vai entrar se você crer que Jesus é Deus e que ele morreu no seu lugar. Sobre este assunto falaremos mais nas próximas aulas. Vamos orar? Feche seus olhos, se puder. Pai Santo, nós pedimos agora que o Senhor cumpra a promessa do Espírito Santo sobre a sua igreja. Que todas as pessoas que já aceitaram Cristo recebam a prometida chuva serôdia. Que recebam, Deus, esse poder que vem do alto. Que seja Deus vivendo dentro de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus.